Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o nosso cara Luiz Felipe Dávila. Estamos aqui retornando no segundo live do Charity Day 2021. Tivemos uma live de manhã com o Carlos Hexagonais e o Diogo, que eu fui um dos fundadores do PicPay. Acho que a gente continua o nosso dia hoje agradecendo quem está nos presenciando de manhã, quem nos presencia agora. O nosso Charity Day 2021, devido à pandemia, assim como 2020, ele é virtual, mas acho que a atratividade e os temas tocados ou conversados, expostos nos dias de hoje, eu acho que são muito relevantes para o momento que vivemos, tá? De novo, aqui é um prazer estar com o Luiz Felipe Dávila. O Luiz Felipe, ele é cientista político pela Universidade Americana de Paris. Ele é mestre em administração pública pela Kennedy Business School, Kennedy School de Harvard. Ele é o fundador do Centro de CLP, que a gente chama, né, do Centro de Liderança Pública, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de lideranças públicas em torno de uma causa muito importante, cada vez mais importante hoje no Brasil, que é melhorar o funcionamento do Estado democrático. Isso é uma palavra-chave para os nossos dias de hoje. Como que a gente melhora o funcionamento do Estado democrático de direito? O Luiz é uma figura pública e é um dos líderes hoje, um formador de opinião, mais engajados no tema de melhoria da gestão pública brasileira, de formação de líderes. Então, acho que o timing, o momento que ele está com a gente hoje nessa conversa, e doando seu tempo para essa causa, hoje no Charity Day 2021, não poderia ser melhor. É muito bem-vindo, viu, Luiz? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Hermílio. É um prazer estar aqui no Charity Day, uma causa tão importante, e é um prazer aqui termos um pouco de tempo para conversar sobre o Brasil. Eu queria começar, Luiz, acho que aqui, lendo um artigo recente seu, que eu achei muito interessante, você coloca de uma forma muito direta e muito pragmática que desde 2002 a gente vive um ciclo no Brasil de PCC, né? Que basicamente é o contínuo patrimonialismo, corporativismo e clientelismo. Como é que isso hoje, como é que o PCC que hoje continua cada vez mais pungente dentro do Brasil, ou ainda estamos num ciclo de PCC, como é que esse fato ele trava e atrasa o desenvolvimento econômico-social de longo prazo do país? Olha, Hermílio, quando a gente olha a história, é muito interessante. Todas as nações que prosperaram, teve crescimento econômico de longo prazo, conseguiu assegurar mobilidade social, combater desigualdade, teve uma revolução de três coisas que eu chamo. Primeiro é a revolução da abertura econômica. Foram em países que se abriram para o mundo, para competir no mundo, e isso ajudou a aumentar a produtividade da economia, aumentar a competitividade e inserir o país nas grandes cadeias globais de valor. Então, a abertura econômica é o primeiro fator. O segundo fator é a melhoria da qualidade da gestão pública, ou seja, desmantelar o clientelismo, o corporativismo e o patrimonialismo. Porque num país dominado por essas coisas, o que vale é o governo de conexão, quem tem conexão com a turma do poder. Não é por mérito, não é por eficiência, não é por atingir objetivos fundamentais, como, por exemplo, aqui a melhoria da qualidade da educação, melhoria da qualidade do serviço público. Então, o que acontece? Esse país patrimonialista, clientelista, corporativista, faz com que o Brasil hoje tenha o Estado mais pesado entre os países emergentes, com a maior carga tributária, o pior país no mundo para se fazer negócios, segundo o World Bank. Então, o que acontece? Isso acaba inibindo o empreendedorismo, isso acaba fazendo com que mais da metade da nossa juventude hoje sonha em deixar o país, né? E o que nós precisamos fazer? Restaurar a meritocracia, a abertura econômica, para que os nossos empreendedores, para que o mérito, o talento e a habilidade triunfem no meio dessa burocracia e desse Estado capturado pelo corporativismo e clientelismo, que só faz o seguinte: cria benefícios para proteger feudos, cria reserva de mercado que impede a competição saudável
e cria um verdadeiro pesadelo para quem quer empreender no país, com toda essa montanha de regras imprevisíveis, né? Às vezes coisas que demoram, imagina, 70% hoje quase do valor do PIB brasileiro é judicialização de questões tributárias, Hermílio. Então, nós precisamos desmantelar esse estado do corporativismo. Então, hoje, quando a gente viu o que acontece com os países que cresceram, investiram pesadamente em educação, em abertura econômica e na eficiência do Estado, qualidade do serviço público. E nós temos de seguir esse roteiro. O Brasil passa governo de direita, de governo de esquerda, governo de centro, e não conseguimos desmantelar esse Estado patrimonialista, corporativista e clientelista. E isso impede que o Brasil, que é um dos países com maior potencial natural e capital humano, porque nós temos gente criativa, empreendedora, que se deixar trabalha muito bem, cria coisas extraordinárias. Então, nós temos que fazer aquilo que chama-se libertar o espírito animal do brasileiro, e para isso o Estado sufocante, ineficiente, precisa sair das costas dos brasileiros que produzem, geram emprego, investem e se preocupam com o país. Muito bem, muito bem. Realmente é um desafio que a gente tem tentado como sociedade, né? No dia a dia e há longas décadas, é um desafio constante que a gente olha e ainda a gente vê quão longe a gente está de chegar num patamar do que a gente chama de PCC, né? De patrimonialismo, corporativismo e clientelismo, um nível mais aceitável para uma economia que almeja ser uma economia em algum momento desenvolvida. Obrigado pela sua resposta, muito bem completa. Ainda nessa linha, eu acho que para a gente ter um país com menor nível de PCC, vamos colocar assim, de patrimonialismo, clientelismo e corporativismo, a gente precisa de liderança, de melhor gestão pública. Não só ativismo da sociedade, mas melhor gestão pública no seu dia a dia. E como é que o CLP trabalha hoje no dia a dia para formar e para melhorar e desenvolver lideranças públicas comprometidas com a qualidade da gestão pública para hoje, para o médio prazo e para o longo prazo? Olha, Hermílio, nós precisamos de 3 elementos, é exatamente nessas 3 frentes que o CLP trabalha. Primeiro, é uma parte de programação mesmo, de cursos, né? Isso é importante, a capacitação. Na nossa vida, eu falo que hoje não adianta terminar a faculdade, pendurar o diploma na parede e falar, puxa, agora terminei essa fase, só vou trabalhar. Não, a educação hoje é uma questão contínua. Nós temos de aprender a vida inteira, porque as coisas mudam com uma velocidade tão grande, então tem que atualizar o conhecimento. Então, o CLP cria vários programas para os gestores públicos, e aí servidores, prefeitos, governadores, secretários, para atualizar o conhecimento. Por quê? Porque, assim como o empresário, no setor público é igual. Nós mergulhamos na máquina, nos problemas do dia a dia, e começamos a fazer coisas e temos pouco tempo para refletir, pensar, nos atualizar. Então, um pouco da parte da programação dos cursos do CLP, ele serve para isso, assim, uma rápida reciclagem do que está dando certo, do que são os bons exemplos, o que são benchmarks, para o gestor público voltar com mais oxigenado para poder melhorar a qualidade da sua gestão. O segundo ponto fundamental é a questão da mobilização. Como mobilizar a sociedade para apoiar essa agenda reformada, essa agenda de reformas do país. Isso é fundamental. Não adianta só o político querer, precisa ter o apoio da sociedade. Então, no CLP, nós nos engajamos em mudanças transformadoras nesses últimos anos, que foram fundamentais. Por exemplo, a reforma da Previdência. Nós fizemos um trabalho de convencimento com os parlamentares praticamente 1 a 1 no Congresso Nacional, mostrando a importância da reforma, o impacto que essa reforma teria no seu reduto eleitoral. Nós nos empenhamos agora mesmo na aprovação do marco regulatório do saneamento, na independência do Banco Central, na reforma do currículo do ensino médio. Então, o CLP está sempre engajado em questões importantes da reforma do Estado. E esse é um processo de convencimento, primeiro da opinião pública. Quando a gente consegue mobilizar a opinião pública e a opinião pública pressiona o Congresso, nós temos a boa notícia que os políticos votam e aprovam essas medidas, como aprovaram essas reformas que eu acabei de falar.
Então, essas reformas só saíram do papel porque houve pressão da sociedade civil. E para ter pressão da sociedade civil, nós precisamos mostrar para o cidadão como isso é importante e como isso vai mudar a qualidade da sua vida no país, né? E o terceiro ponto importante, Hermínio, é um que na iniciativa privada a gente está muito acostumado, mas no setor público nem tanto, é ter indicadores confiáveis para saber se nós estamos melhorando ou não em comparação, inclusive, com os nossos vizinhos, né, com os nossos países, os nossos vizinhos países e também os nossos vizinhos estados e municípios, ou seja, nós precisamos ter ferramentas. E aí o CLP criou já ferramentas hoje muito consolidadas no Brasil. Por exemplo, o ranking de competitividade dos estados. Hoje, 23 dos 27 estados brasileiros utilizam o ranking de competitividade do estado brasileiro para definir prioridades, para melhorar políticas públicas e para implementar políticas inovadoras. Agora nós criamos, o ano passado, o primeiro ranking de competitividade dos municípios. E nós vamos lançar agora, em primeira mão, essa notícia aí para vocês, agora dia 30 de setembro, o primeiro ranking ESG de estados e municípios, para começar já a fazer com que prefeitos e governadores, ao pensar a política pública, já pensem com esses critérios do ISG. Por quê? Porque são esses critérios que vão determinar o investimento na sua cidade e no seu estado. E se nós ignorarmos isso, o município e o estado vai perder investimento, vai perder companhias, vai perder, portanto, gente empreendedora no seu estado, na sua cidade, que podem trazer emprego e investimento local. Então, nós atuamos nessas três fontes, na parte de criar dados, na parte de mobilização em torno das reformas importantes e na parte, evidentemente, de educação, de cursos e programas para os gestores públicos. Muito bem, muito bom ouvir, muito bom. Mudando um pouco de foco, acho que, como eu coloquei no início da apresentação e da live, na nossa introdução, eu acho que o timing desse bate-papo com a pessoa, com a sua capacidade de leitura de ciência política, após a semana passada e após os ruídos ou esses atritos entre os poderes que a gente tem visto constantemente e vem se exacerbando nas últimas semanas. E como é que você vê, após todas essas duas ou três últimas semanas, diante dos acontecimentos na esfera política, e como coloquei, principalmente nesse aumento de retórica entre os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, como é que você enxerga uma possível, ou se enxerga uma solução política para o tema, que nos dê uma tranquilidade de ter um processo eleitoral calmo e objetivo e eficiente em 2022? Olha, Armir, nós temos que dividir a sua pergunta em duas partes. Primeiro, assim, nós temos, infelizmente, um presidente que insufla os seus seguidores e cria uma tensão, estica essa corda da tensão institucional entre os três poderes. Isso é muito ruim para o país, porque hoje a instabilidade política é o maior problema do Brasil, é ele que está atrapalhando a retomada da economia, é ele que acaba inibindo investimento, porque as pessoas ficam inseguras em relação ao futuro do país, portanto, acabam preterindo investimento em épocas que o Brasil voltar a ter algum tipo de normalidade. Isso afeta a geração de emprego e de renda. Portanto, toda aquela expectativa positiva que nós tínhamos, que a economia começar a recuperar, gerar emprego, depois do povo vacinado, não parece que vai acontecer. Por quê? Porque a situação política é de tamanha tensão que isso está afetando diretamente a economia. E mais do que a economia, está afetando a inflação. O Brasil voltou a ter inflação de quase 2 dígitos depois de 20 anos. E o que acontece é que as pessoas, então, teve queda de renda, recorde de desemprego, 14 milhões de desempregados no Brasil, 10 anos de estagnação econômica, e agora, para coroar esse trio de desastre, a volta da inflação, que acaba corroendo o poder aquisitivo das pessoas. Então, nós entramos num ano de tensão política, de volatilidade econômica e um enorme problema social, porque durante a pandemia, o fosso da desigualdade social só aumentou no país.
Portanto, é uma situação muito ruim para se fazer escolhas racionais. E as pessoas acabam sendo motivadas ou fazendo escolhas por impulso, impulsos negativos, que é a raiva, é o ressentimento, é o radicalismo político. E nós temos de apaziguar o país. Então, como é que nós podemos apaziguar o país? É o papel fundamental, Hermílio, da sociedade civil. Somos nós, cidadãos brasileiros, iniciativa privada, imprensa, organizações do terceiro setor, que precisamos nos unir para proteger a democracia, para defender a democracia e, mais do que isso, focar os nossos esforços em torno de uma agenda de país que independe da política. Nós aprovamos a reforma da Previdência, a reforma administrativa, o fim de privilégios da elite da burocracia brasileira, a reforma política para diminuir o número de partidos no Brasil, são medidas que nós temos de tomar, não importa quem é o governo do dia, porque são reformas do Estado, reformas para deixar um Brasil melhor, para ajudar o Brasil a recuperar mais rápido e sair desse atoleiro do baixo crescimento e da volatilidade política. Então, eu penso que nós brasileiros precisamos ter foco agora em ter uma agenda mínima de país que nós precisamos defender a qualquer custo para salvar a democracia, recuperar a retomada da economia, diminuir a desigualdade social e trazer mais tranquilidade para o país. Você colocou muito bem, realmente a gente tem visto, né, toda essa distensão política, essa distensão entre os poderes, realmente tem um efeito prático na economia, né, que é perceptível, tanto em inflação, tanto em risco Brasil, em juros, isso acaba chegando na ponta, né, isso chega na sociedade civil, ou através de menos crescimento, de custo do dinheiro mais caro, de desemprego, realmente o cenário não é um cenário auspicioso, não. A gente vê é um cenário que tem um impacto real na economia, né? Essa distensão na política. E nessa linha que você colocou muito bem, eu acho que uma das belezas da democracia, como na prática o melhor modelo de Estado que a humanidade conseguiu desenvolver, né? Ou que vem sendo aperfeiçoado a cada geração, é o sistema de pesos e contrapesos. Isso é uma pergunta que acho que é importante para a gente contextualizar aqui o que a gente está vivendo hoje e deve continuar vivendo até a eleição. Na sua opinião, os sistemas de pesos e contrapesos da democracia brasileira estão funcionando bem e vão continuar funcionando ao longo de 2022? Olha, Miriam, a boa notícia é que esses pesos e contrapesos estão funcionando. Tanto estão funcionando que nós ainda temos uma democracia robusta que consegue conter esses arroubos do presidente da República quando tensiona. Então, assim, eles continuam a funcionar, mas o ponto é que a democracia não aguenta ataques e desaforos durante muito tempo, porque tudo isso começa a corroer um pouco os pilares da instituição, né? Então, assim, o Supremo, de certa forma, começa a entrar na seara política, que não deveria entrar. O executivo acaba avançando na seara do legislativo, que quer começar a legislar só por medida provisória e não deixa que o próprio Congresso analise as coisas no tempo do Congresso. Então começa a ter vamos dizer assim, uma violação das fronteiras entre os poderes. E isso começa a criar o que eu chamo do descrédito da democracia, porque a democracia começa a funcionar pior. E como que as pessoas julgam a democracia? É como está a vida delas. Se você vai ao supermercado, o preço começa a aumentar 31% o preço da carne, aumentou 45% o preço do gás de cozinha, a gasolina foi para R$7, né? As coisas começam a não funcionar, os seus filhos ficaram 200 dias sem aula, um absurdo, o país recorde em número de dias sem aula durante a pandemia. O segundo país que teve o menor número foi 60 dias, nós somos 200. Então, assim, é um país que as coisas não funcionam. Então, ao não funcionar, você começa a achar que o Estado não funciona, logo a democracia não funciona. E não é verdade. Portanto, acho que os pesos e contrapesos estão funcionando.
penso que nós teremos apesar das turbulências, nós teremos um processo normal, regular, como já nós tivemos desde a redemocratização em 1985, com eleições limpas e livres em 2022, mas não podemos esquecer que nós estamos esgarçando a credibilidade das instituições, e isso é muito ruim, muito negativo, e esse esgarçamento é fruto desta polarização que nós temos no país, na política, há mais de 15 anos. Começou com o PT, com essa história de nós e eles, agora criou o Bolsonaro, e, na verdade, PT e Bolsonaro só existem porque um alimenta o radicalismo do outro. Então, o que nós temos de fazer, e, de novo, a sociedade civil tem um papel fundamental, é criar uma outra via, o que nós chamamos hoje da terceira via. Nós precisamos de uma candidatura que consiga diminuir a tensão política, apaziguar o país, pacificar o país e retomar a credibilidade das instituições e a confiança no país. Essa é a missão da sociedade civil. De novo, a sociedade civil pressionando por esse nome é que a política vai tomar juízo e dar a legenda a uma pessoa do terceiro setor. Não é a política que vai produzir esse candidato, é a pressão da população que vai obrigar a política a chegar ao consenso em torno de um nome da terceira via. Essa é a minha pergunta. Já pegando até o gancho na sua colocação da terceira via, você vê uma boa viabilidade, ou você vê otimista, de uma maneira otimista, uma possibilidade de uma terceira via para a eleição de 2022? Vejo sim, por 3 razões. A primeira, sim, a população já deixou claro que ela quer uma terceira via, né? Porque quando diz que 45% dos eleitores não votam em Lula de jeito nenhum, 53% dos eleitores não votam em Bolsonaro de jeito nenhum, e 46% dos brasileiros querem um outro caminho do centro, já significa que esse caminho está dado. Mais do que isso, a população está dizendo quais são os atributos que eles estão buscando nesse candidato. São esses atributos. Primeiro, o apaziguador, alguém que faça a temperatura diminuir no país, que retome o diálogo, que retome não só o bom diálogo, mas o entendimento entre as partes. Nós podemos divergir entre várias coisas, mas tem que ter um entendimento mínimo em torno das coisas, a civilidade, a tolerância, nós precisamos voltar com isso. Então, o segundo ponto que as pesquisas qualitativas mostram é que gostam sim de um candidato mais de centro-direita, que preze os valores cristãos e a família. Terceiro ponto, o eleitor diz que quer um candidato à presidência da República que tenha um olhar cuidadoso para os mais pobres, para os necessitados. A desigualdade criou uma fissura muito grande social e é preciso ajudar a tirar 20 milhões de brasileiros da miséria. É preciso olhar como gerar emprego para esses 14 milhões de desempregados. Ou seja, precisa ter esse olhar social. Então, o perfil já está desenhado pelo eleitor, os números das pesquisas mostram que esse eleitor quer isso, agora o que falta é a mobilização cívica em torno disso, para que desta ideia, ou desses ingredientes e atributos que o eleitor já desenhou, acabe se personificando num candidato, e esse candidato receba o aval dos partidos de centro. E você vê um movimento, nesse sentido, os partidos que hoje a gente tem esse problema do presidencialismo de coalizão no Brasil, onde você tem um número excessivo de partidos, e naturalmente para se ter um candidato viável de uma terceira via, precisaria haver uma coesão e um suporte de uma boa parte do fragmentado mundo dos partidos políticos. Você percebe no seu dia a dia, ou na sua visão, um movimento e uma tendência, uma direção seguindo esse caminho, quer dizer, uma consolidação daquilo, para os partidos pensarem menos no seu pleito, pensarem um pouco mais de uma maneira única, num candidato único, pensando mais num projeto de país de longo prazo? Olha, Hermílio, é ótima a sua pergunta, e a resposta está já em Adam Smith na Economia, que ele diz, olha, se cada um pensar no seu interesse egoísta, isso vai beneficiar a sociedade, e é exatamente o que ocorre na política hoje, porque a preocupação número 1 dos partidos hoje
é eleger bancada para o Congresso, ou seja, eleger deputados e senadores. Por que eleger deputados e senadores? Porque deputados e senadores é o que determina o dinheiro do fundo partidário e é o que determina o tempo de televisão para os partidos políticos. Então, os partidos estão muito focados nas eleições para o legislativo. E não querem gastar muito dinheiro numa campanha presidencial, numa eleição que parece super polarizada, difícil. Tal. Então, assim, é melhor gastar dinheiro investindo na eleição de deputados e senadores do que do candidato à presidência da República. Então, já por causa desses interesses locais, regionais e de eleger bancadas, faz com que os partidos já tentam buscar um acordo para unir em torno de um único nome da terceira via. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que nessa regra de prioridade, primeiro é a eleição para o Congresso, segundo a eleição para os governos estaduais. Por quê? Porque candidatos competitivos aos governos estaduais ajudam a eleger mais deputado e senador. Então, a lógica mudou um pouco. Em 2018, na eleição de 2018, era o contrário. Todos os partidos saíram lançando candidato, achando que o candidato à presidência que ia puxar toda a fila. Agora não. Como nós temos já uma eleição muito polarizada, os grandes partidos estão cientes de que o importante é eleger mais parlamentares e governadores do que apostar na eleição presidencial. Portanto, já existe uma disposição maior de buscar a apoiar um candidato capaz de aglutinar esses partidos. Então, evidentemente, há candidatos no centro democrático hoje que tem mais esse DNA da aglutinação, da conversa, né, da composição. E, evidentemente, há ainda candidatos na terceira via que são mais individualistas. Esses vão ter muito mais trabalho para unir os partidos. Mas, como a maioria do DNA desses candidatos de centro, justamente por ser de centro, tem essa disposição de compor, conciliar e formar uma chapa única, eu acredito que esses partidos vão encontrar esse candidato. Infelizmente, esse nome só deve surgir em torno de junho do próximo ano. Então, até lá, nós vamos ficar com esse frio na barriga de quem será o candidato ou quem poderá vir a ser o candidato de centro. Então, o momento agora é testar nomes, é hora de ter vários nomes para testar qual é aquele que tem maior apelo para o eleitor. Que quem vai decidir se o eleitor são as pesquisas. As pesquisas, hoje em dia, está todo mundo lá com 3%, 4%, 2%. Mas quando chegar em junho, esperamos que algum desses candidatos comece a descolar dos outros. E esse é o candidato que provavelmente receberá o apoio desses principais partidos. Que bom, ficamos esperançosos que esse seja um cenário que a gente possa estar desfrutando no ano que vem. Mas acho que até lá vamos ter bastante volatilidade, né? Acho que a volatilidade os ruídos vão continuar com altos e baixos. Acho que é como a gente enxerga hoje, que infelizmente acaba impactando a economia real inevitavelmente de uma intensidade maior ou menor. Pulando um pouco para o tema de filantropia, como é que você entende ou de que maneira as iniciativas de doações ao terceiro setor podem contribuir para reduzir as desigualdades e basicamente melhorar um pouco esse cenário que piorou ainda mais após a pandemia e não é também auspicioso diante de um cenário econômico mais não tão positivo. Como é que a doação, caridade, filantropia ao terceiro setor e também não só em doação, como a gente conhece hoje, mas por incentivo fiscal, pode contribuir para reduzir ou melhorar o nosso quadro social do país? Luiz Felipe. Olha, Hermínio, a boa notícia da pandemia é que ela fez com que o terceiro setor, filantropia, setor privado e governo trabalhassem conjuntamente. Havia um certo preconceito antes da pandemia, né? Assim, não, o terceiro setor não quer se envolver com o setor público, a iniciativa privada não quer se envolver com o setor público. Existia, assim, uma certa barreira de entendimento entre esses setores. Mas, graças à pandemia,
a urgência da crise, da fome principalmente, acabou unindo empresários, terceiro setor e governo. E aconteceu uma mudança cultural que poderia ter demorado muito tempo para acontecer nessa pandemia, que é cada um entender os limites, as qualidades e as virtudes do outro. Então eu vi muito empresário falando assim, puxa vida, eu que achava que político era tudo, governante era meio incompetente, nossa, descobri muita gente competente, muito gestor público incrivelmente dedicado e competente, que faz as nossas cestas básicas chegarem à ponta. O setor público a mesma coisa, entendia que empresário só pensava em lucro, estava ali só por uma questão de marketing e que não estava realmente preocupado com os problemas da população de baixa renda. E descobriram, não, que tem muita gente com espírito cívico na iniciativa privada, que quer ajudar o país e que está engajada não só dar dinheiro, mas dedicar tempo em fazer essas coisas acontecer. E o terceiro setor, a mesma coisa, conseguiu unir essas duas partes, setor público e privado, e com a sua experiência e capilaridade, porque já trabalham nas bases, a fazer com que essas doações e cestas chegassem de forma eficiente nos lugares que precisam chegar. Então, eu acho que a pandemia criou essa ótima redescoberta de cada setor, entender as virtudes, as limitações, o que é possível fazer ou não, e como pode se contar com o apoio dos outros. Isso é muito importante, porque todos os problemas da sociedade nós só vamos resolver se estivermos trabalhando em parceria, setor público, setor privado, terceiro setor. E se os países também trabalharem em conjunto com outros países. Os problemas modernos são muito complexos, não se resolve mais numa única cidade, não se resolve num estado, num país, se resolve globalmente. Veja só a questão da pandemia. Começou na China, alastrou-se pelo mundo inteiro e foi justamente essa combinação de dinheiro do governo com pesquisadores e laboratórios e iniciativa privada que nós conseguimos desenvolver vacinas em tempo recorde. Então, essa colaboração da sociedade civil, setor filantrópico e governo vai ser cada vez maior, cada vez mais necessária para resolver os reais problemas do Brasil. No fundo, nós aprendemos nesse processo como encarar e superar as dificuldades. Né? Não é problema só do governo resolver a questão da pobreza. A questão da pobreza é uma questão da sociedade inteira se engajar. Sim. E cada um precisa cumprir a sua parte. E, portanto, eu vejo que a filantropia ganhou muito mais relevância, porque foi graças a essas instituições filantrópicas que essas doações e a atuação do governo conseguiu chegar com eficácia nos pontos mais vulneráveis da sociedade e fazer com que chegasse alimentos, vacina, etc. E vejo, por outro lado, que nós precisamos repensar os nossos modelos de doação no Brasil. Quase no mundo inteiro existem regras, até estímulos fiscais para a doação. É óbvio que para criarmos esses estímulos fiscais para a doação no Brasil, nós precisamos rever o excesso de benefícios e isenções fiscais que existem em outras áreas que não precisam mais ser dados. Ou seja, nós não temos dinheiro hoje para resolver. Hoje, Hermílio, nós gastamos no Brasil 330 bilhões de reais em subsídios por ano. Nós precisamos ter alguma forma de critério para rever que subsídios e que benefícios estão ajudando a transformar políticas públicas e melhorar a vida dos brasileiros, e que outros subsídios só acabam perpetuando a ineficiência, o corporativismo e o clientelismo de determinados setores da economia, do setor, da terceiro setor até mesmo, e do setor público. Então, nós precisamos fazer essa revisão para calibrar melhor aquelas áreas que nós precisamos de mais recurso, mais atenção e mais engajamento de governo, sociedade e setor privado. É engraçado que no passado recente a gente tem aquela máxima, né, que as decisões difíceis no Brasil elas são tomadas geralmente em ambiente de crise. Ou eventualmente precisa de uma crise, às vezes branda, às vezes mais aguda, e o país olha para a beira do precipício, aí a sociedade e os agentes
entendem a gravidade da situação, se recolhem e tomam uma decisão mais racional e melhor para a sociedade e para o país como um todo. Como é que dado esse cenário de pandemia, em seguida da pandemia, essa antecipação eleitoral, essa contínua distensão e atrito entre os poderes, como é que você vê, mediante esse cenário que, se não é uma crise, é muito próximo de ser uma crise, ou é um cenário de dificuldade econômico-social muito grande e política nos próximos anos, e com uma eleição pela frente, como é que você vê, quais são os principais desafios que a gente vai ter que enfrentar em algum momento após passar essa turbulência, e como é que a gente vai lidar com isso, Luiz Felipe? Bom, primeiro eu digo que o grande problema do Brasil, Hermínio, são as nossas meias vitórias. Porque o negócio, quando você tem uma crise, a crise, quando você não resolve, você cria uma ruptura, tá certo? Mas o problema é que as meias vitórias, você fala, puxa, a gente melhorou um pouquinho, então aguenta mais 3 anos, melhorou outro pouquinho, aguenta mais 2 anos. Esse é o problema, e a gente vem patinando, enquanto o resto dos países, principalmente os países em desenvolvimento, vem adiantando, avançando muito mais nessas reformas estruturantes do Estado. Então, quais são, por exemplo, 4 áreas que eu acho que nós já tocamos aqui, mas é bom para resumir aqui, e concluir a nossa conversa, que é o seguinte: primeiro, a abertura econômica é algo fundamental. Nós precisamos ter um plano real de abertura econômica. Nós nunca tivemos esse plano de abertura econômica, né? Nós tentamos uma primeira abertura lá no governo Collor, lá atrás, que foi assim o início de abertura econômica, e teve um pouquinho no Fernando Henrique, e depois não teve mais nada. Aí, pelo contrário, voltaram teses antigas que provaram ser um fracasso para o Brasil, como o Estado intervencionista, o Estado que apoia os campeões nacionais. É tudo errado, tudo errado. Isso deu errado desde o governo Geisel, e a gente continua só mudando o nome, o slogan, e continuando com a mesma cultura. Então, nós precisamos ter um projeto de abertura econômica. O Edmar Baixa, que eu acho um dos economistas mais brilhantes e renomados do Brasil, até já disse, nós precisamos fazer como uma espécie de plano real, assim, dar um prazo de 4, 5 anos e dizer que daqui a 4, 5 anos a tarifa máxima no Brasil de importação e exportação vai ser de 15%. E aí nós temos 4, 5 anos para as empresas se adaptarem a essa realidade e competir nos mercados globais. Então, primeira coisa, abertura econômica. Sem abertura econômica, o Brasil não vai crescer de forma sustentável. Para nós termos uma ideia, o Brasil hoje exporta menos que a pequena ilha de Taiwan. É uma vergonha. Nós somos a 9ª economia do mundo, nós exportamos menos que Taiwan. Por quê? Porque é isso, é um país fechado. E outra coisa, nós só exportamos hoje praticamente produtos agrícolas e minério. Nós perdemos as exportações de produtos de maior valor agregado para outros mercados emergentes, porque nós perdemos competitividade. Então, a abertura econômica é fundamental para essa retomada do investimento, do crescimento. Segunda questão fundamental hoje é a questão do meio ambiente. Nós somos a superpotência do mundo ambiental, o Brasil. O mundo depende do Brasil, de preservarmos as nossas florestas, e, portanto, nós temos de transformar isso em ativo para gerar riqueza no país. Não é apenas uma questão de preservar, é como é que isso gera riqueza, como é que isso desenvolve desenvolvimento regional no país. Então, nós temos de focar como transformar esses critérios ESG em receita e desenvolvimento econômico local. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O Brasil pode ser o líder mundial na agenda de descarbonização. O que a gente tem que fazer para liderar a agenda? Todos os países do mundo hoje, como você sabe, estão reduzindo a emissão de carbono. O Brasil pode dar um passo à frente, porque nós já estamos 20 anos na frente dos países em termos de nível de emissão de carbono. Mas nós podemos ir para dar um passo à frente e ter essa agenda da descarbonização. Para descarbonizar, nós precisamos plantar árvore. Existe hoje, em green bonds e dinheiro carimbado para esse tipo de coisa, mais de 150 bilhões de dólares. 150 bilhões de dólares é 2,5 vezes a exportação agrícola do Brasil. Olha o dinheiro que tem na mesa que a gente não consegue aproveitar porque não encara isso como um ativo econômico. Não é só como um ativo ambiental, é um ativo econômico. Isso aqui dá para virar dinheiro.
Ou seja, ao não preservar o meio ambiente, ao permitir o desmatamento ilegal, o Brasil está rasgando dinheiro que o mundo gostaria de aplicar e investir aqui. O terceiro ponto fundamental é termos um presidente que leve a sério a agenda da educação. No mundo do conhecimento, nós precisamos investir para valer na melhoria da qualidade da educação. É inacreditável que nessa economia do conhecimento, 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio. Como é que esses jovens vão ter emprego se não têm o conhecimento mínimo para se ingressar na força de trabalho da economia do conhecimento? Então, nós temos de melhorar urgentemente a qualidade do ensino, nós precisamos criar o ensino profissionalizante, a escola de tempo integral e, principalmente, investir na carreira do professor. Todos os países que conseguiram dar um salto de qualidade na educação investiram maciçamente em recrutar os melhores talentos para se tornar professor. No Brasil, na verdade, são os piores, aqueles piores ranqueados no Enem que acabam se tornando professor. Não, nós temos que fazer a barreira lá em cima. Só os melhores do Enem que poderão se tornar professor no país, né? E, finalmente, a última são essas reformas do Estado. Nós precisamos resgatar a previsibilidade das regras, a segurança jurídica, a confiança nas instituições, porque sem previsibilidade, confiança e continuidade de boas políticas públicas, o investimento de longo prazo não vem, só vem aquele investimento especulativo de curto prazo. Então, essas são as reformas, essa é a agenda mínima que o Brasil precisa para finalmente retomar o crescimento sustentável, a geração de emprego e renda e ter estabilidade política. Você está otimista com uma agenda dessa após 22? Que eu acho que a gente quer para finalizar aqui a nossa conversa. Você está otimista com o Brasil? Olha, eu estou otimista se nós, como sociedade civil, conseguirmos emplacar o candidato da terceira via. Eu venho trabalhando muito para essa terceira via no Brasil, como você sabe, Hermílio, e eu cada vez fico mais otimista quando eu converso com os candidatos aos presidenciáveis da terceira via e sair da conversa com a noção clara que eles têm noção desses desafios, dessa prioridade. Então, assim, eu sinto que os candidatos da terceira via realmente podem avançar com essa agenda transformadora que o Brasil precisa deixar o discurso e colocar na prática. E como você bem disse, talvez esse trauma de ter passado por uma crise tão aguda, um período tão difícil como foi essa travessia da pandemia, seja o momento de unir a sociedade, a política e o terceiro setor em torno dessa agenda transformadora e vital para o país. Muito bem, muito bem. Eu acho que a gente encerra aqui. Acho que tivemos o prazer de conversar nesse momento, que, de novo, não podia ser melhor, com o Luiz Felipe Dávila, cientista político, filantropo, fundador do Centro de Liderança Pública, um exaustivo líder e pessoa figura pública que trabalha para a melhoria das nossas da governança política e da formação de líderes e melhor gestão pública no país. Doutor Luiz, foi um prazer tê-lo com você aqui. Acho que em nome da BGC e de quem nos está assistindo, agradeço a sua presença no Charity Day, que, de novo, é a 12ª edição que a gente, no Brasil, que a BGC Brasil está com prazer exercendo e organizando. A gente, basicamente, em 20 anos, desde o atentado, né? Só para resumir um pouco a história, a nossa controladora, que é a Cantor, perdemos quase 700 funcionários, colaboradores, no atentado de 11 de setembro. A empresa cresceu e como uma maneira de give back, né? Devolver um pouco para a sociedade, criou o Charity Day, que hoje no Brasil estamos na 12ª edição, e a sua presença hoje aqui enaltece ainda mais o nosso dia de caridade, né? E claramente foi muito bom ouvir um pouco do seu otimismo e da sua visão para o Brasil para os próximos anos. Deixo aqui uma finalização, uma palavra para você colocar as suas considerações finais, por favor, Luiz. Muito obrigado, Hermílio, e parabéns pela BGC por liderar mais um Charity Day.
é importante recordar essas datas marcantes para não esquecermos do que acontece quando o mundo mergulha na barbárie, né? Então, assim, e o Brasil tem esse grande desafio pela frente. Nós não podemos mergulhar na nossa barbárie, que seria o fim da democracia. Portanto, é hora de nós, brasileiros, resgatarmos o nosso país, resgatar o nosso país, defender as nossas instituições, acreditar que é por meio da abertura da economia, da mobilidade social, da igualdade de oportunidade, de uma democracia dinâmica, que nós vamos conseguir construir os nossos sonhos no nosso país e não ter de mudar de país para construir os nossos sonhos em outros lugares. Então, eu vejo que nós precisamos recuperar a crença de que nós temos o poder de transformar o destino do país, nós, sociedade civil. Não podemos cruzar os braços e ser omissos nesse momento. Pensar que isso é um dever só da política, ou que... Não, esse é um dever nosso de cidadão. E nós temos de deixar um país melhor para os nossos filhos e netos. E só vamos deixar um país melhor se nós nos engajarmos para ajudar o Brasil a sair dessa crise, votando bem no próximo ano e tendo essa agenda mínima de país, que não importa quem venha a ser o presidente da República, essa é a agenda que, como sociedade, nós temos de lutar e batalhar para construir um Brasil melhor. Então, muito obrigado, Hermílio. Excelente, muito obrigado, viu? Excelente palavra. Um abraço a todos. Ótimo fechamento. Um grande abraço. Obrigado, Luiz. Abraço.